O que tem a ver a guerra do ópio com a China ser duas estruturas políticas? Como isso tem a ver com o Brasil historicamente? Como isso moldou o mundo à nossa volta? Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Meu nome é Luciano e você está no Hell Day. Gente, as guerras do ópio, a Revolução Industrial, a 1808, a fuga do príncipe João para o Brasil, Napoleão, a libertação das 13 colônias americanas, tudo isso tem a ver e foi movimentado por um tripé: capitalismo, revolução industrial e política. Esse tripé se relaciona de tal maneira que movimentou as engrenagens da história e estabeleceu o pensamento europeu para todo o planeta. E esse pensamento europeu impacta até hoje o continente asiático, no caso Hong Kong, o continente América do Sul, Brasil, o continente americano, Estados Unidos e o continente africano, coitado. Para entendermos como isso ocorreu, temos que voltar na Revolução Gloriosa. A Revolução Gloriosa é a Revolução Inglesa, onde o parlamento toma controle do poder da nação, estabelecendo o quê? Um limite para o poder do rei. Uma vez que antes dessa revolução o rei decidia a seu bel prazer. Agora não, ele está abaixo do parlamento. E o parlamento era composto por pessoas que têm dinheiro, pessoas que receberam acúmulo monetário, acúmulo de ouro, por causa das colônias. Ao ter esse dinheiro em excesso, eles começam a investir em faculdades, em pesquisas, o que movimentou e intensificou a Revolução Industrial. Sabemos de várias sociedades: Sociedade Inglesa de Ciência, Sociedade Inglesa de Geografia, Sociedade Inglesa daquilo e daquilo. O exemplo dessa relação entre imperialismo e ciência é a própria viagem de Charles Darwin, que resultou na origem das espécies. Humboldt, pai da geografia, viajou catalogando, estudando, criando essa nova ciência. Com isso, os países imperialistas conseguiram manipular melhor as novas colônias. E o que tem a ver a Guerra do Ópio com relações internacionais? Para vocês entenderem como funcionam as relações internacionais hoje, vocês têm que entenderem como funcionavam as relações internacionais no imperialismo do século XIX. O sol alcançava todo lugar britânico: a Austrália, a Índia, a Inglaterra, na África, o Egito. Todos esses países que eram mercados consumidores e fornecedores de matérias-primas para as fábricas inglesas faziam parte do Império Britânico. Porém, tinha um que dava problema. Esse um dava um problema danado, porque ele é milenar. A China é milenar. A China, o pensamento chinês não é um pensamento do agora, é um pensamento milenar. Na época do século XIX, a China não queria comprar produtos ingleses. A China não tinha interesse. Matéria ruim, não quero. Esses bárbaros, olha, esses bárbaros não fazem coisas boas, não vou comprar. Mas se vocês quiserem comprar produtos chineses, bacana. Olha o problema. A China vendia muito para a Inglaterra e comprava nada da Inglaterra. Resumindo, a Inglaterra dava dinheiro para a China e não recebia dinheiro. Isso não pode acontecer. O que a Inglaterra faz? Ela pega uma coisa chamada ópio, que nos dá os opioides hoje, remédios que mexem com a nossa cabeça, drogas também, e começa a traficar ilegalmente, porque era proibido na China e era proibido na Inglaterra também. Ao colocar esse produto no mercado chinês, ele começa a criar uma demanda viciante, viciosa. Uai, gente, é droga. Eu estou falando de uma dependência química. A qualidade de vida chinesa começou a cair. A balança comercial começou a ficar favorável à Inglaterra, uma vez que o chinês ficava comprando. E nas empresas que vendiam ópio na China, os seus sócios eram do parlamento, eram burgueses, eram ricos ingleses. Detalhe, vou repetir, o ópio era proibido na Inglaterra, mas era vendido na China. Os chineses ficaram tão doentes a ponto de o imperador em determinado momento proibir a venda de ópio, e ao proibir a venda de ópio tacou fogo nos estoques de ópio nos portos chineses. Os ingleses ficaram revoltados, pedindo ajuda para a rainha Vitória
falando, olha lá, queimaram os nossos produtos. Estão nos roubando, isso é errado. O Império vai deixar isso acontecer com coisas inglesas? O que o poder, o que a política vem agora? Utiliza o aparato burocrático chamado Forças Armadas e entra em conflito com os chineses. Foi uma guerra no mínimo injusta, que durou de 1839 a 1842, uma vez que a China não havia se revolucionado industrialmente, ainda estava atrasada nesse sentido, e os ingleses tinham encouraçados, aço, metralhadoras, mas eles resistiram bravamente. O resultado dessa guerra foi um tratado chamado Tratado de Nanquim. Esse Tratado de Nanquim é um tratado desigual. Os tratados desiguais é um herdeiro, é o filho de um tratado feito com o Brasil em 1808. Nesse tratado estabeleceu-se que 5 portos chineses iam estar abertos para os produtos ingleses. Estabeleceu a ilha de Hong Kong para a Inglaterra. E estabeleceu uma pesada indenização para a China. A China tinha que pagar todo o ópio que queimou, toda a destruição para a Inglaterra. Poucos anos depois, tivemos o segundo conflito, a Segunda Guerra do Ópio. Gente, se hoje a China é o maior mercado consumidor do planeta, imagina nessa época. A Inglaterra estava lucrando horrores. Lembrando, são 5 portos, mais a ilha de Hong Kong, mais os gastos que tiveram que pagar para os ingleses. Poucos anos depois tivemos o segundo conflito, a Segunda Guerra do Ópio, pelo mesmo motivo. Mas dessa vez a Inglaterra contava com alguns aliados. Uma vez o lucro inglês sendo tão alto, a França, Estados Unidos, outros países se viram interessados nesse tipo de situação. Galera, eu estou falando da China. A China é o maior mercado consumidor hoje, imagina naquela época. Desse tratado, 11 novos portos estavam liberados para os ingleses, o tráfico estava liberado e os missionários cristãos estavam liberados. Estava tudo liberado, liberou geral. Vem os Estados Unidos, democraticamente um país que está muito preocupado com a liberdade, e falou, a política das portas abertas. Se tem comercializa com um, comercializa com todo. Mas na verdade o que os Estados Unidos queria era uma parte da entrada dos seus produtos no mercado consumidor. Resumindo, as guerras do ópio surgiram de problemas comerciais, de interesses de balanças comerciais favoráveis aos países imperialistas para que eles pudessem vender a sua produção, e essa produção liderada pelos líderes políticos que se utilizavam do aparato estatal para garantir os seus interesses nesses países. Isso nunca teria acontecido se esse tripé que eu citei no início, capitalismo, pesquisas científicas e política, não estivessem interligados em volta dos mesmos interesses. O capitalista investe o dinheiro nas pesquisas, as pesquisas transformam a ciência, inovam, conseguem novas coisas, essas novas coisas são utilizadas para a produção precisa ser consumida de alguma maneira, e quando essa produção não é consumida de alguma maneira, a política é acionada para resgatar esse consumo. Em 1970 e 1980, o Japão teve uma crise com soja. Faltou soja para os japoneses. Os japoneses pegaram capital, dinheiro, investimento, investiram no país Brasil, que estava na ditadura militar, no governo Geisel. No governo Geisel, criou-se um programa chamado PRODECER, que é um programa que tentava identificar como produzir soja no solo brasileiro. Só tem um problema. No Mato Grosso, no Goiás e no Mato Grosso do Sul, o solo mato-grossense, goiano, não é bom para soja. Contudo, o governo vem e cria a Embrapa. A Embrapa se utiliza das pesquisas, aprende a modificar o solo para ser plantado. A Embrapa, com suas pesquisas, conseguem restaurar o solo de maneira que seja aceita a soja. E hoje o Brasil é o maior mercado exportador de soja do planeta. Olha que interessante. O Estado, junto com o capital, incentivou o comércio, que agora é liderado pelo agronegócio, e o agronegócio influencia na política e recebe apoio do capital. Em 2014, no Brasil, liderado por um cientista brasileiro, neurocientista, tivemos um exoesqueleto chutando a bola a partir da mente, porque o cara que chutou era paraplégico. Tá, e o que isso tem a ver? Gente, imagina agora um robô controlado pela mente entrando no fundo do mar para tirar minérios.
E quanto à China, o que aconteceu após a Guerra do Ópio? A China ficou completamente desestabilizada depois da Guerra do Ópio. O ópio era um caso de doença nacional. A maior parte dos chineses estavam viciados no ópio. O ópio só começou a ser combatido de maneira estrutural depois de 1940. Com o tempo, a China foi se rearranjando até que chegou no momento que, no movimento republicano, o imperador foi deposto, e desse republicano tivemos a Revolução de 1949, quando Mao Tse-tung versus Chiang Kai-shek degladiaram pelo controle da China. Chiang Kai-shek perdeu, foi para Taiwan e Mao Tse-tung ficou com a China continental. Enquanto isso, Hong Kong está na mão dos ingleses. Depois da Segunda Guerra Mundial, começou um processo de descolonização e em 1997 é que Hong Kong foi devolvida para a China, entre aspas. Contudo, como a China não tinha poder político na época, foi estabelecido que Hong Kong faz parte da China, mas o sistema político é propriamente próprio de Hong Kong. Por isso que a China é um país com dois sistemas políticos. Quando foi devolvido Hong Kong, fizeram um acordo de em 50 anos Hong Kong vai fazer parte do sistema político chinês. 2047. A China está preocupada? A China quer antecipar esse contrato? Não, porque ela pensa milenarmente, ela tem paciência. Em 2047 está logo aí para eles. A nova Rota da Seda é um investimento internacional de trilhões de dólares que vai estabelecer um cinturão de distribuição de produtos que começa na China e vai para todo o planeta. É desse tripé que o pensamento europeu vai dominar o planeta. Capitalismo, ciência e política acabam distribuindo forças internacionalmente. A exemplo da China, que outrora foi cortada, esquartejada pelos imperialistas e hoje pega do seu dinheiro para investir nesses mesmos países e assim impactar diretamente tanto a cultura da região quanto o bolso deles. Na história chinesa, portanto, que começou com um orgulho milenar, foi trucidado por uma droga colocada para tirar proveito comercial, foi reunificada no século XX, passou por uma revolução socialista e agora está dominando os mercados capitalistas e começa a ameaçar a maior hegemonia chamada Estados Unidos. Espero que vocês tenham gostado. Não façam que nem os imperialistas degladiando, destruindo o meu sonho. Por favor, comentem, compartilhem, curta e se inscreva. Até a próxima!